Olá, aqui eu vou ensinar como transferir imagens para dentro do computador usando uma câmera de celular e desenhando rascunho em papel. Feito isso, vai ser usado o programa gratuito Irfanville. Primeiro, desenhe em papel com lápis, lapiseira ou o que for. Depois, fotografe a folha com o celular ou câmera digital. Recomendável fazer isso à luz do dia e sem flash. Escolha um horário onde nem o celular ou câmera, nem vocês façam sombras relevantes sobre a folha. Se possível, grude a folha com fita crepe ou durex numa cadeira ou caderno ou banco, numa janela ou numa parede, mesmo que a adesão não seja perfeita. O determinante é que a luz seja bem difusa e intensa, e só a luz do dia se mostrou ser sempre eficaz. Horários entre 3 e 5 horas da tarde ou entre 7 e 10 da manhã foram testados, mas depende mais de onde vocês moram. Isso, é claro, considerando-se horário normal, não horário de verão. Se na sua casa a luz ilumina uma parede branca ou existe algum beco ou corredor com duas paredes e uma seja iluminada, serve. Assim a luz fica bem difusa. E as paredes brancas tendem a refletir mais luz especular. Dias nublados são ainda melhores e em qualquer área, pois as nuvens geralmente difundem toda a luz e nada faz sombra. Depois de fotografado, é só transferir para o computador por cabo USB ou Bluetooth. Só que existem mais detalhes. Vocês podem rabiscar à vontade a folha com a lapiseira ou lápis, mas vão ter que contornar o que vocês querem manter com uma caneta. Serve um nanquim descartável que pode custar R$ 11. E essa é de uma marca boa. E ainda foi vista uma de marca ruim e de mesmo preço. Uma caneta marcadora de CDs também serve, pelo menos com ponta 0.1. As nanquins descartáveis já existem no tamanho de 0.05. Não é recomendável usar esferográficas, conforme a imagem na tela. Vocês vão ter que delinear o desenho duas vezes, e em cima de um caderno ou bloco de papel, e não de superfícies duras. A caneta marcadora de CDs ou a Nankin 0.1 podem acabar destruindo detalhes muito pequenos, mas delinear duas vezes com a Bic também. E ainda, o traço fino da Bic vai parecer mais grosso, assim como nas 01s, se vocês delinearem duas vezes. Se vocês acharem a Nankin 0.05, aproveitem. Só foi testado com tinta preta e o traço nunca pode ficar cinza ou picotado. Tem que ser preto, indelével, 100%. Traço nunca cinza, nem picotado ou retalhado. Tirada a foto, tratamos ela no Irfanville. O Irfanville é um visualizador que, porém, tem várias ferramentas boas, fáceis de usar e com teclas de atalho intuitivas. Ou seja, ele é um visualizador, porém, ele tem ferramentas de edição de imagens. Algumas poucas, porém muito úteis. Ele é gratuito, ou melhor dizendo, freeware. E é bem pequeno seu instalador. Não lembro de seu instalador online. Se eu não me engano, não era. E ele funciona até mesmo nos antigos Windows 95, 98, XP e outros de 32 bits, no caso da versão x86. No caso da versão x64, ele funciona a partir do Vista até o 10. Portanto, não é necessário uma super máquina. Essa técnica foi feita para aproveitar qualquer computador e funcione adequadamente, que não esteja dando tela azul toda hora e etc. Falando nisso, o celular não precisa ser um smartphone ultra caro. Serve um obsoleto que fotografe a pelo menos 2 megapixels, mesmo que na proporção 4:3 ou 1600 por 1200. Esse LG C365 do vídeo não tem ajuste de foco automático, o seu maior inconveniente para a técnica funcionar. Mas pelo menos tem ajuste de brilho automático,
A resolução de 1600 por 1200 é a que aceita como a mínima para se trabalhar confortavelmente. A maior vantagem de um smartphone sobre esse celular é o foco automático. Deve-se evitar de tremer durante as fotos. Cole a folha com fita crepe num caderno, bloco, tábua, ou assento de um banco ou cadeira, caso esteja ventando. O papel Chamex A4 comum fica muito ferido ou começa a enrolar-se. Muitos riscos, linhas de ação ou afins são feitas nele, principalmente com caneta Bic ou lapiseira. Se os extremos forem espaços vazios, pode-se pôr pesos em cima da folha. É fácil apagá-los. Ou prender a folha num caderno, usando pregadores de roupa, prendedores de roupa comuns. Essas imagens agora na tela estavam originalmente em 1600 por 1200, mas foram feitas com smartphone, com controle de foco, e não pelo LG C365 mostrado antes. Na foto original dá para ver que a folha foi dobrada, coisa que pode ser apagada com um clique, tanto que não deve-se passar borracha para apagar erros. A arte finalize só com a caneta. E é isso que vai ser mostrado a seguir. Abra o Irfanview e em seguida a foto que ficou melhor, das várias que vocês tiraram da folha. Verifique se não ficou tremida e escolha a mais bem iluminada. Feito isso, dê Alt mais I no teclado ou clique no menu Imagem. Aperte D ou selecione Diminuir profundidade de cor. Selecione duas cores, preto e branco, 1 bit por pixel. Não foram mexidas nas caixas de checagem que vêm logo abaixo das opções. Dê OK. Tudo que não for preto nem branco é destruído. Esse processo é por aqui chamado de sanitização. É por isso que se recomenda usar uma caneta nanquim descartável ou uma marcadora de CDs 0.1 preta. E é bom delinear devagar. Com a nanquim 0.05, observou-se que podia acontecer do traço ficar um cinza 80%, mas é a melhor caneta com a melhor ponta. Delineie devagar, inclusive com ela. Pontas de 0.1 de diâmetro já começam a danificar detalhes muito pequenos. Se vocês insistirem numa Bic, vão ter que delinear duas vezes. O traço não pode picotar e deve ser usada uma esferográfica nova ou boa. E é claro que se a tinta preta o programa considera como preto 100%, o papel o programa vai considerar como branco 100%. Os diversos pigmentos cinzas muito claros do papel vão ser reduzidos ao branco absoluto. O rascunho em grafite também será destruído. Pode acontecer de alguns riscos com a lapiseira aparecerem na foto em preto e branco, mas geralmente é pouco. Aconteceu se usando um grafite B, que é macio e se você apertar demais. E é lógico que assim o grafite quebra. Por aqui aconteceu mais por ser grafite B, não por riscar com muita força. O segundo maior segredo da técnica é o seguinte: o Irfanview deixa vocês riscarem ou entornar tinta em fotos, seja de pessoas ou paisagens reais, ou seja de qualquer arquivo JPEG vindo de um celular, mesmo sendo a foto de um desenho. O balde de tinta tem uma mira para facilitar. Vocês podem ampliar o desenho em uns 400%. E mirar em detalhes. Qualquer usuário do Paint sabe que a tinta vaza se a área a ser colorida não for fechada. Aqui, áreas de luz e sombra podem ser desenhadas emendadas com o traço ou não, mas se tudo tiver emendado, na hora em que vocês pingarem a tinta num risco qualquer, o traço vai deixar de ser preto. Pois bem, para separar os contornos de áreas de luz e sombra do traço, é só riscar o local da emenda do contorno da sombra com o traço, com a cor da sombra ou com uma cor qualquer.
Isso vai manter o traço preto e você vai ainda poder tirar o contorno preto da área de sombra. Estando a área de sombra fechada, é só derramar a tinta que ela não vaza. Recomendável tirar o contorno preto da área de sombra depois, por causa de bugs que o Irfanville tem. Aliás, é sempre bom salvar logo depois de edições substanciais e demoradas. Voltando ao assunto, para mirar em linhas, é só apertar a tecla de sinal de mais ou positivo no teclado várias vezes para ampliar em 300%, 400% e usar a mira do balde de tinta que vem muito bem a calhar para colorir com exatidão. Aliás, o lápis e o conta-gotas, chamado de catador de cor, e é essa a função dele, também tem uma mira. Isso é ótimo num programa gratuito. A partir daí é só repetir esse processo de paciência na ilustração inteira. Os exemplos que estão sendo mostrados na tela agora são autoexplicativos e repetem o que eu disse. A partir daqui, esse vídeo se dedica a dar vários detalhes de como foi a edição desses 3 desenhos. Foi dito antes que o programa contém bugs no modo editor, mas não no modo visualizador, aparentemente. Eu vou falar com o autor logo depois da edição desse vídeo para ver se ele corrige esses defeitos. Essa técnica foi feita para tirar proveito de celulares novos ou obsoletos, de um computador qualquer e de um programa gratuito e lhe permitir continuar desenhando em papel. Porém, ela foi usada em um notebook com touchscreen. Ainda assim, o toque na tela não serviu para nada no que se trata de desenhar. Canetas que servem como meros apontadores são horríveis. Uma que eu tenho é chamada de stylus, e ela é horrível para riscar na tela. E ainda assim custou $20 para minha tia que me deu esse notebook. O toque na tela daqui geralmente é bom para apertar os botões ou ícones dos menus, mais nada. Essa técnica não é dependente de computadores com touchscreen. E esse computador aqui não parece ser excelente para desenhar na tela dele. A caneta oficial dele chegou há pouco tempo, e é meio difícil de se acostumar a ela. Desenhar no papel é incrivelmente melhor, não só pelo costume ou pelo preço dos equipamentos. Faltou falar o crucial, sendo o notebook, o mouse dele não é igual ao do desktop. O mouse dele eu posso guiar com a ponta do dedo. Já no desktop, vocês provavelmente vão perder precisão, pelo fato do mouse ser grande. Essa técnica se mostra bem eficiente se, é óbvio, vocês souberem desenhar já a um nível quase profissional. Mas ela também é para ser democrática. Vocês podem tirar fotos de desenhos já coloridos para terminar de retocá-los no computador, seguindo as instruções acerca de luz do dia e foco automático. Pode-se usá-la para meramente arquivar os desenhos prontos no computador. A técnica é semi-profissional, porque em vários desenhos feitos eu demorei uns 5 dias só para colorir, em sessões de 5, 6, 8 horas, até 9 horas e meia trabalhando. Eu não sei se isso é por causa dos recursos improvisados ou se é porque eu sou meticuloso, detalhista. Pois é, você aparentemente só vai alcançar os resultados anteriormente exibidos se souber aplicar as cores e os efeitos de luz e sombra de maneira profissional, imitando aquele visual límpido e colorido de animes ou animes, tanto faz. São as cores basicamente que enriquecem o desenho. Elas bem aplicadas, aliadas a efeitos simples. O Irfanville não tem aquele monte de ferramentas que qualquer CorelDRAW tem. Lápis imitando giz de cera, ferramentas para fazer gradientes de cores não existem no Irfanville. Vocês vão ter que improvisar um pouco, mas vai ficar interessante. Por exemplo, na ilustração atualmente na tela, eu queria ter usado um gradiente de cor para simular a luz especular se refletindo na atmosfera, na linha do horizonte, mas não deu.
Eu poderia ter desenhado ainda no papel várias áreas para colorir com vários tons de azul, do mais escuro para o mais claro, e imitar isso, mas esse foi o primeiro desenho onde essa técnica deu certo, então só pensei nisso depois. Este desenho é o único dos exemplos usados aqui onde eu usei um pouco o Paint da Microsoft. Porém, só para mover a minha assinatura de um lugar para o outro, e mais nada. Os outros dois exemplos foram feitos puramente com o Ifanville. Eu fiz assim para mostrar a capacidade dele. Você consegue bons resultados nele bastando usar bem as cores e efeitos simples. E para não depender de nenhum outro programa externo, nem de programas caros ou que exigem licença. Na segunda ilustração, eu usei tal artifício no cenário, com vários tons de cinza. Aliás, esse segundo desenho, o segundo quadrinho, onde o carro se transforma, as linhas de ação do chão estão meio irregulares na espessura. Acontece que eu as fiz com a marcadora de CDs e a régua, e ainda não quis fazer as onomatopeias como no quadrinho acima. Já as linhas de cima à esquerda, eu não pretendia que originalmente ficassem inclinadas. As do canto direito ficaram curvas porque o papel Chamex foi se enrolando. Eu fiz elas com uma Bic. Eu tive que riscar 2 vezes, e isso feriu demais o papel. E é por isso que as de baixo são mais sujas. Foram feitas com a marcadora de CDs. As de cima são mais retas, foram feitas com a Bic. E a marcadora de CDs começou a dar defeito durante esse desenho. Ela já estava velha, portanto começou a dar defeito. No quadrinho esquerdo, abaixo do Transformer, essas linhas foram feitas com o mouse e a ferramenta desenhar linhas retas. Idem para as linhas de ação acima da menina. Neste terceiro exemplo, ele vai além. O Ifanville tem alguns bugs, como eu já disse. O mais chato deles é o de confundir cores semelhantes. Tons mais escuros tendem a invadir a área dos mais claros, a não ser que exista o contorno preto para impedir de uma cor invadir a área da outra. Os contornos pretos das sombras e dobras da calça só foram tirados no final da coloração dela. Reparem que as áreas de brilho são, na verdade, o branco 100%, o branco absoluto, e o tom imediatamente mais claro é um cinza muito claro, confundível com o branco, propositadamente. Sem um lápis imitando o risco de um giz de cera, a sombra da nuvem foi feita assim. A montagem na lateral direita foi feita selecionando-se com o mouse do Ifanville. Aperte F12 para a caixa de ferramentas aparecer, e ele vai estar disponível ali. Daí vocês vão poder fazer a seleção do tamanho que quiser. Daí foi colada a imagem ali, dentro da seleção, com o clássico Ctrl+C, Ctrl+V. Depois de se selecionar cada pedaço de imagem nas fotos originais e copiando-as. Vale dizer que quando vocês fazem uma seleção com o mouse do Ifanville, ali dentro vocês vão poder colar uma foto, como foi feita no exemplo, só que vocês não vão poder ter a oportunidade de redimensionar essa foto, com seta nenhuma. E se a sua seleção for incrivelmente menor que o original, a foto vai ficar espremida. O Ifanville não vai te dar recursos para você manter a proporção do original, ou redimensionar, ou te avisar que a colagem está ficando muito espremida ou muito esticada, enfim. Ele tem essas limitações. Vocês vão ter que se guiar por noção de espaço na hora de fazer uma colagem parecida com essa. A tradução do texto foi feita pelo Google, porque meus conhecimentos de japonês são vagos. Nota-se que um pedaço de imagem foi capturada do jogo, rodando no emulador. O texto abaixo da montagem foi manuscrito, já que esta tela aqui é touchscreen, e o Google Tradutor aceita inserção de manuscrita.
e dá um jeito de tentar adivinhar o que você quer dizer com uma letra tremida e garranchosa. Ele vai fornecer opções tentando adivinhar o que você quer dizer para ele. Como esse monólogo aqui já está muito grande, é melhor encerrar. Só faltou dizer que a personagem desta imagem é a Tea Motosua, do mangá Chobits. Só que eu desenhei ela estilizada. Sem falar que quando eu desenhei este pôster, eu estava numa viagem ao interior. Estava sem acesso à internet, sem acesso a referências. Essa prancha de surf na areia eu desenhei baseada na imaginação. Não consultei nenhum Google Imagens para poder olhar a foto de alguma prancha de sandboarding. Enfim, eu desenhei só para ficar caracterizado. Essa personagem que eu saiba não pratica sandboarding, surf na areia. Já essa ilustração na tela foi bastante baseada numa página de um mangá dos Transformers. Nota-se que eu troquei o carro. Aqui é um Tempra Turbo. E eu me baseei nesta foto aí para poder desenhá-lo. Na hora de colorir, já que a página do mangá é preto e branco, eu resolvi inventar várias cores e não me preocupei em copiar tão bem o Transformer, já que eu não sei como o autor original modelou o robô inteiro. Eu estava com pressa, estava muito difícil copiar tantos detalhes, etc. E eu resolvi acrescentar mais cores para dar uma rendida, sair mais do monocromático, do repetitivo. Já demora tanto tempo para editar um desenho desses, então se é para colorir, vamos colorir bastante. Chobits e esse mangá dos Transformers são recomendados só para maiores de 16 anos, por causa de humor de cunho sexual e afins. É claro que eu me interessei foi pelas personagens, e não por mangás pervertidos, tanto que em minhas ilustrações, diferentes dos seus mangás originários, são de censura livre. E não tinha jeito, eu só conseguia fazer uma ilustração baseada na personagem que estava na minha cabeça. Se não fosse assim, o desenho ficaria sem inspiração. E este último é uma versão rotoscopiada da foto onde aparece essa cosplayer da Momoko, do jogo The King of Fighters 11, sendo a foto do tamanho da ilustração. E na colagem lateral só sobrou espaço para focar a cosplayer e não o cenário. Pois bem, o vídeo foi até maior do que eu pensei, mas os detalhes para a técnica dar certo são muitos. E comentar sobre técnicas que eu mesmo usei parece útil. Espero que a minha técnica descoberta lhes sejam úteis. Boa sorte, bons desenhos e até a próxima descoberta de domínio público.